Olá, querido. Olá, querida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Somos da Igreja Metodista em Copacabana. Estamos nesse culto de louvor e gratidão a Deus, iniciando o nosso culto nesse dia de hoje. E eu quero compartilhar com você uma pérola da palavra do Senhor. Está lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Olha só o que a palavra diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois que os que se inclinam para as coisas da carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que vos ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortal por meio do seu Espírito Santo que em vós habita. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. É interessante como é que somos guiados, protegidos e guardados por Deus. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores adorem Espírito em verdade. Deus é Espírito que realmente enviou seu Filho Jesus Cristo em carne ao mundo, e o Filho de Deus veio a esse mundo, cumpriu o seu propósito, e realmente está aí o Espírito Santo de Deus com o propósito de guiar a igreja. Então, queridos e queridas, se você é de Deus, se você está em Deus, nenhuma condenação há. Nada pode te separar, nada pode te destruir, nada pode acabar contigo. Então, por isso, eu quero convidar você para esse momento de conversa com Deus. Oração é conversar com Deus, é quando falamos com Deus. Então, nós vamos orar nesse instante. Pai bendito, Pai de misericórdia, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu santo nome por tudo que tu és, por tudo que tu faz. Oh Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado porque tu tem manifestado o teu amor, a tua glória, a tua presença sobre nós. Muito obrigado porque tu tens contemplado a tua igreja, Deus querido, com o teu olhar de misericórdia. Eu quero suplicar que tu, Deus querido, mova o teu braço favorável sobre nós. Espírito Santo, tu continue guiando, direcionando a igreja. Espírito Santo, tu continue direcionando a vida de cada homem, de cada mulher de Deus. Espírito Santo, que tu possa realmente nos despertar para realizarmos a tua vontade, para fazermos o teu querer. Espírito Santo, enche-nos, 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 enche-nos da tua presença. Mas, Deus, até para isso, nós precisamos de Ti. Precisamos que Tu nos purifique, precisamos que Tu nos perdoe e queremos pedir perdão de todo o coração pelos nossos pecados, queremos pedir perdão de todo o coração pelas nossas falhas. Oh Pai, somos pecadores, somos falhos, sim. Mas, Deus, é confiado nos méritos do Teu bendito Filho, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel, o Deus que está sempre conosco, o Deus que disse, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É que nós suplicamos o teu perdão, suplicamos o teu favor, o teu direcionamento. Enche-nos, 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 Espírito. Espírito, enche a nossa vida.
Usa também, ó Deus, o Ministério do Louvor que vai estar, ó Deus, nos conduzindo a momentos de cântico de adoração, que todos nós possamos sentir a presença do Deus Emanuel. Quero interceder ainda, Senhor Jesus, pela vida dos dizimistas, quero interceder ainda pela vida dos ofertantes, quero abençoar a vida de cada um, ó Deus querido, que Tu realmente estenda a Tua mão de poder e graça e misericórdia sobre a vida da Igreja Metodista de Copacabana, Senhor Jesus. Queremos abençoar, ó Deus, a nossa liderança também. Queremos abençoar, ó Deus, a vida do pastor Ilídio, que vai estar ministrando a palavra também logo a seguir, depois do cântico. Tu use de maneira poderosa a vida do teu ungido, Pai querido, que ele possa ser mais uma vez boca de Deus para falar aos nossos corações, ó Pai. Obrigado por tudo e, ó Deus, nós te agradecemos. O nome que está sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém? Enquanto o Ministério do Louvor está aí se preparando, está chegando para adorar o Senhor, preciso dizer para você que a nossa conta bancária é no Banco Bradesco e a nossa agência é 0472, a nossa conta corrente é 10690, dígito 9, 10690, dígito 9. E se você vai fazer uma transação fora do Banco Bradesco, se você vai usar o seu aplicativo, né, do seu banco aí, você precisa do nosso CNPJ. Nosso CNPJ é o 03 502 814 0055-5. Então vou repetir para você. É o 03 502 814 0055-05. Nosso banco é o Bradesco. Deus te abençoe. O Ministério do Louvor agora tem a oportunidade de estarmos engrandecendo o nome do Senhor, e a seguir, o pastor Ilídio vai estar nos trazendo maná dos céus para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Nesse momento, feche seus olhos e celebre ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Entregue seu coração e exalte e adore o nosso Senhor Jesus. Transborda o meu coração.
Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver cada dia rompendo em fé. Eu convido você a cantar com a gente essa canção. Graça e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista de Copacabana. Eu queria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos e irmãs, abrindo a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 24. Nós estamos fazendo a série de mensagens sobre caminhada cristã. Em tempos de pandemia, né? Esse é o melhor lugar para a gente poder estar, que é a casa do Senhor, independente de estarmos reunidos em nossas casas, mas juntos no mesmo Espírito, cultuando a Deus. A palavra de Deus, somente esse versículo 24 do capítulo 20 do primeiro livro de Samuel diz: Escondeu-se, pois, Davi no campo,
e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Oremos. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, fala aos nossos corações, pois aqui estamos única e exclusivamente para cultuar a tua presença e ouvir a tua voz. Abre os nossos corações e prepara-nos para ouvir a tua voz, é o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho acompanhado alguns comentaristas políticos, um deles é o Alexandre Garcia, todos nós conhecemos, e ele estava falando sobre... Ele casou há pouco tempo com uma médica e ele estava comentando sobre, nos hospitais, um atendimento que tem sido recorrente nesses tempos de pandemia, nos hospitais é por causa de fratura, e interessante que fratura no dedo mindinho do pé. Aquelas famosas topadas que nós damos no sofá, na cama e na mesa, no pé da mesa. E o que me chamou a atenção é que isso está sendo uma consequência clara do nosso convívio mais tempo em nossas casas. Estamos andando descalços também, isso é uma consequência imediata, isso é inevitável, mas acontece. E o que me chamou a atenção é que não somente essa entrevista, eu me lembro que quando a gente tem uma topada em casa, muitas vezes a gente tem aquela atitude de estalar o dedo, que dor, que tá doendo o pé, e um psicólogo falou que esse comportamento é um comportamento natural que a nossa mente produz para poder desviar a atenção da dor. O psicólogo chamado Léo Freiman, ele estava dando uma entrevista para o Rony Von falando exatamente sobre suicídio na adolescência. Eu achei muito interessante esse assunto, a abordagem que ele deu, e ele estava falando, dentre outros problemas, sobre a dor emocional e os momentos difíceis que as pessoas têm vivido nesses dias e como é que os jovens têm agido. Mas ele falou especificamente sobre o fato quando a gente tem um comportamento em casa e acaba dando aquela topada e aquela reação que nós fazemos involuntariamente de estalar o dedo, e ele fala que a mente ela age nessa direção exatamente para tirar o foco da dor, para desviar a atenção daquilo que a gente fez. Então a gente faz isso como uma atitude involuntária para poder tirar a atenção da dor que nós temos, é um método involuntário. Existem métodos voluntários quando nós temos algumas dores, inclusive dores emocionais, e eu tenho visto muita gente que passando por momentos difíceis, essas dores se tornam quase que insuportáveis, e eles acabam muitas vezes caindo na bebida, muitas vezes se drogam, muitas vezes essas pessoas acabam enfrentando essas dores para poder amenizar essas dificuldades que estão sendo vividas. E nesse momento a gente começa a perceber que as pessoas usam os mais diversos mecanismos para poder se ver livre, para se buscar de todas as formas, querer não enfrentar aquele momento difícil. Muitas vezes as pessoas tentam sufocar essa dor comendo demais, outros não comem nada, outros dormem demais, outros não dormem nada. E é interessante que a gente vai começar a ver vários comportamentos dos mais diferentes possíveis. Outros querem voltar para a barriga da mãe, ou seja, são atitudes que a gente começa a observar que acontecem em momentos difíceis da vida. E esses mecanismos de defesa que o organismo prepara, produz, a gente vai ver inserido nesse texto. É interessante que existem alguns mecanismos de defesa que nós utilizamos em momentos difíceis, quando passamos por problemas, por dificuldades. No entanto, nós temos que ter noção qual é o melhor local para estar no momento difícil. Muitas vezes esse mecanismo de defesa nos leva para um esconderijo, para um local onde a gente pode estar, que a gente possa se sentir mais seguro. E aqui nesse texto a gente vai ver 3 locais que muitas vezes nós recorremos quando nos sentimos ansiosos, inseguros, nos sentimos traídos, nos sentimos inseguros, ou seja, são os mais diversos locais que a gente vai ver, e a gente sabe que existe qual dessas 3 opções que a gente vai ver nesse texto
é a melhor para estarmos, para enfrentar os problemas, para podermos recorrer. O primeiro deles está nesse texto que a gente leu, o versículo 24 do capítulo 20 de primeiro livro de Samuel. Ele fala: escondeu-se, pois, Davi no campo. Escondeu-se no campo. Por que no campo? O primeiro lugar que a gente vai enfrentar, que a gente vai ver aqui, são os esconderijos inseguros, que muitas vezes nós procuramos para nos ver livres de algum problema, de alguma dor ou frustração. Davi foi para o campo porque o campo era o local onde ele trabalhava. É o local onde ele tinha o maior contato. Todo dia, o dia todo ele estava no campo. Então ali ele aprendeu a desenvolver métodos de defesa de ataque de ursos, de leões, que volta e meia tentavam atacar as suas ovelhas, e ele sabia se defender. Ele não era apenas uma criança, ele era um jovem já, que tinha a capacidade de defender o rebanho. Então naquele momento a gente observa que Davi foi para um local onde ele já tinha confiança pelo seu conhecimento. Ou seja, muitas pessoas estudam e pelo seu estudo ele consegue depositar sua confiança ao fazer ali, naquele local de trabalho, fala: eu sei fazer isso porque eu estudei para isso e eu tenho a total confiança de que os resultados serão alcançados, mesmo independente das circunstâncias. Muitas vezes as pessoas recorrem para a ciência para poder, no momento de turbulência, para poder ter um local para poder conseguir ter uma confiança. No entanto, a gente está observando hoje em dia que a ciência não tem sido um local tão seguro. Muito pelo contrário. A ciência tem se tornado um local inseguro. Haja vista o que se tornou sinônimo em tempos de pandemia, está mais perdido que a OMS em pandemia. Ou seja, a gente está começando a observar algumas características presentes que não podem ser elas um local, um porto seguro para nós, pois esses locais, a ciência como um local onde eu deposito toda a minha confiança, porque ali está o conhecimento, pois eu estudei, eu domino sobre esse assunto. Nós estamos vendo hoje em dia que o local, a ciência não tem trazido tanta confiança para muita gente. Muita gente se pergunta sobre hidroxicloroquina, a OMS fala que pode estar fazendo testes, depois suspende os testes, depois volta atrás. Ou seja, a gente fica perdido, a gente fica sem saber o que fazer, o que tomar, quando passar por dificuldades. Ou seja, a gente está num ambiente que não traz segurança. Confiar na ciência é procurar um local para estar não tão certo daquilo que vai receber. É um esconderijo inseguro. Davi foi para o campo porque para o campo lá era o local que ele estava, que ele achava que lá ele poderia ter dominar a situação, ele poderia confiar naquilo que ele já tinha adquirido ao longo da sua vida. Um segundo local que muitas vezes as pessoas recorrem em momentos de turbulência, em momentos de dificuldades, eles acham que esse esconderijo seria o melhor lugar para estar. No entanto, muitas vezes eles não são tão seguros ou que não dão tanta confiabilidade. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, 1 Samuel 22, versículo 1 diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna. Caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos de toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Caverna, o local, o ambiente. A gente começa a entender que esse, para Davi, naquele momento, foi um esconderijo, porém transitório. Transitório não é definitivo. Então, Davi correu para a caverna, para um local. Nós temos na nossa sociedade brasileira, então, o primeiro local onde Davi procurou para se esconder
foi no campo, ali é um esconderijo inseguro, porque a ciência não pode dar total certeza absoluta para quase nada, para nada. Ou seja, hoje a gente vê que a ciência ela tem transitado de um lado para o outro. A gente percebe muito claro que no ambiente acadêmico a gente vê uma tese sendo produzida, depois levanta uma outra pessoa com uma outro posicionamento sobre aquela tese, e aí faz uma antítese, antitese, e aí delas duas surge uma síntese e produz uma nova tese. É assim que funciona a linha da produção do conhecimento. Então, diante das incertezas que estão surgindo hoje em dia, tanto tempos atrás falava-se que o café era bom, depois falava-se que café não era bom, agora fala que café é bom para o coração, da mesma forma que falaram do ovo, ou seja, a ciência oscila, e é nessa oscilação, muitas vezes, a gente fica inseguro. Davi foi para o campo porque achava que ali era um local, um esconderijo seguro. Segundo que a gente está vendo agora, é um esconderijo transitório, ele foi para a caverna. Ele foi para um local onde ele poderia se sentir seguro, no local onde ele poderia se esconder quando ameaçado pelos inimigos. No entanto, a gente vai perceber que na nossa sociedade, nós brasileiros recebemos uma influência religiosa pela nossa colonização. Nossa colonização nos trouxe alguns elementos que vem dando para a sociedade brasileira um sentimento de confiança nos locais. Então, enquanto no primeiro lugar o campo se torna um local onde Davi se sentia seguro, é o local onde as pessoas podiam confiar na ciência humana, e hoje a gente está vendo que está oscilando de um lado para o outro. Agora, os esconderijos transitórios apontam para os credos religiosos. Aponta para a religião como um elemento para trazer para nós uma segurança num ambiente tão inconstante como estamos vivendo hoje. E aí uma coisa que me chama a atenção é que no senso comum da nossa sociedade brasileira permeia a ideia de que a igreja é o local seguro. Isso é uma teologia defendida pela Igreja Católica, e aqui nesse livro daqui, Paul Tillich, a História do Pensamento Cristão, a gente percebe que o livro ele fala rapidamente sobre a questão da defesa. Para a Igreja Católica, eles falam só há salvação dentro da igreja. Ele está falando sobre a doutrina da igreja. Faz com que a igreja seja o único lugar para a salvação para os católicos. Isso aqui é a defesa da teologia católica. Nós sabemos que a nossa salvação está em Cristo, mas a Igreja Católica trouxe para si a responsabilidade dizendo, como nós somos o corpo de Cristo, então nós somos o reino de Deus. Errado. O reino de Deus é Cristo, e quando ele voltar para buscar a sua igreja, o reino de Deus, retornará. Aqui não é o reino de Deus, a igreja não é o reino de Deus, a igreja aponta. Cristo é o reino de Deus. E aí, quando a gente começa a perceber que na sociedade brasileira, no senso comum da sociedade, traz esse conceito de que estar servindo a igreja, nós estamos servindo a Deus, isso é um erro teológico que precisa ser reparado. A gente precisa desconstruir essa ideia equivocada que foi colocada, trazida lá no passado pelos nossos avós, para as pessoas, porque isso já tinha sido introduzido através dos jesuítas quando chegaram ao Brasil, e por conseguinte a Igreja Católica, sempre reinante no Brasil, trouxe essa ideia, e nos dias de hoje a gente percebe que o fato de você estar servindo a igreja não obrigatoriamente está servindo a Deus. Não. Nós temos que mudar isso. Ao invés de estarmos servindo a igreja de Deus, nós temos que servir o Deus da igreja. Tenho visto muita gente buscar os dons de Deus e esquece de buscar o Deus dos dons. Eu tenho visto muita gente buscar a cura de Deus e esquece de buscar o Deus da cura. Tem muita gente que está buscando as bênçãos de Deus e esquece de buscar o Deus da cura, o Deus da bênção. E aí a gente começa a perceber alguns detalhes que estão presentes no nosso dia a dia, e a gente precisa passar para os nossos irmãos e irmãs um conceito correto quando a gente aplica a teologia no nosso dia a dia. Eu fui na PUC aqui do Rio de Janeiro, assisti a defesa de doutorado do meu professor. E ele fez uma defesa interessante chamada sobre a idolatria na igreja evangélica no século XX, a partir de Karl Barth, um teólogo contemporâneo.
do século passado, e ele fala sobre o caso que a gente vê hoje em dia, as pessoas falando sobre, tem que orar com óleo, tem que orar com isso, tem que orar com fazer com aquilo, ou seja, havendo uma idolatria dentro da própria igreja. Isso é um cuidado que a gente tem. Ele deu um exemplo que me chamou muita atenção, que foi a dos... eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes, um taxista que abre a sua Bíblia e coloca sobre o painel do carro. E aí ele vai dirigindo, vai trabalhar o dia todo e mantém a Bíblia aberta ali. A pergunta que eu me fiz, e que a gente se faz, a gente quando começa a perceber o comportamento humano, né? Esse comportamento de consumo decorrente de uma teologia muitas vezes equivocada, a gente precisa mostrar exatamente a preocupação. Qual é o conceito correto a ser pensado dessa questão? A pergunta que a gente faz é: qual é a diferença entre a Bíblia aberta sobre o painel do carro e um patuá pendurado no pescoço de um espírita? Se você para analisar, todos dois estão sendo utilizados como um amuleto da sorte. Eu vou estar com a minha Bíblia aberta e aí não vai acontecer acidente no meu carro, não vou ser assaltado, não vou ter problemas com o meu carro. É o mesmo pensamento que o espírita tem ao botar o patuá, né? Pensando na proteção do seu corpo, da sua vida. Então, a gente precisa desconstruir isso. Então, nesse momento, a Bíblia ela acaba se tornando um instrumento de adoração. Aí é pecado. Nós temos que ter um cuidado muito claro. A gente não precisa ter a Bíblia aberta na casa, aberta no carro, para que venha trazer a proteção. Nossa proteção está em Deus, porque nós temos um relacionamento com Ele. E aí, a gente fica muito preocupado mais com a forma do que com o conteúdo. Nós temos um Deus relacional. Eu tenho visto muita gente que está indo à igreja, por causa daquele conceito que a Igreja Católica introduziu na nossa sociedade, de estar indo à igreja todo domingo, mostrando: Deus, olha, eu estou aqui hoje, eu voltei aqui à igreja, estou aqui no... Como se ele fosse garantir no final da vida a salvação. Igual o funcionário que bate todo dia o ponto na empresa. Bate todo dia o ponto na empresa. Para quê? Para que garanta no final do mês o salário do seu pagamento. O seu salário, o seu pagamento. Muitas pessoas acham que está indo à igreja, indo ao local, vai garantir no final da vida a sua salvação. Errado. Nós não temos que estar preocupados com a forma, mas sim com o conteúdo. Eu vou para a igreja para quê? Para estar lá? Não. Para me relacionar com Deus. Posso fazer de casa? Posso, mas o fato de estar convivendo entre irmãos, um suporta o outro, um auxilia o outro. E é muito importante a gente ter esse cuidado, porque esse comportamento de estar indo à igreja, a buscar Deus, é de extrema importância nos dias que estamos vivendo. Quando for reaberto as igrejas para retornarmos aos nossos convívios, a gente vai poder perceber que isso traz uma segurança para nós. Porém, uma segurança transitória. Transitória por quê? Porque Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja. Então, se eu tenho, no primeiro momento, o esconderijo inseguro, que é depositado na ciência humana, nós temos, por outro lado, o esconderijo transitório, que é depositado nas igrejas. Mas a gente sabe que ela não é definitiva. Quando Cristo voltar, não vai haver mais a necessidade das igrejas. Então a gente percebe claramente o cuidado que nós temos que ter quando a gente fala dos locais. Vivendo momentos de dificuldade, onde é que nós devemos procurar a solução para o nosso dia a dia? Haja vista que no período da pandemia estamos impossibilitados de estar congregando-nos, de estarmos juntos como igreja presencialmente. Estamos juntos, sim, apesar, o fato de estarmos juntos não é definido pela distância que estamos, mas sim pela nossa intenção, pelo nosso fato de estarmos aqui juntos compartilhando a palavra de Deus. Por último, 2 Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3. 2 Samuel 22, versículos 2 e 3. Ali nós vamos encontrar o seguro, um esconderijo seguro e permanente. E disse: Senhor, o Senhor é minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo e o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas.
Davi sabia que o melhor local para nós nos escondermos é na presença de Deus. A rocha, ela representa Cristo. A rocha, ela representa exatamente aquilo que a gente tem visto como sendo o único local que pode nos dar total confiança. Cristo, no Salmo 118, versículo 22, fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Cristo é essa rocha, que nos dá exatamente a garantia de que nele nós temos a segurança e sabemos que estaremos com ele eternamente. Somente em Cristo a gente vai alcançar essa certeza absoluta de que nele nós podemos nos esconder. Nele nós podemos, no momento de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos em que estamos vivendo de absolutas incertezas do nosso dia a dia. E quando nós nos vemos diante de dores emocionais, dores físicas, preocupações, diante de uma ausência de segurança, as pessoas entram no hiperconsumismo. É importantíssimo nós sabermos aonde nós podemos nos recorrer, aonde nós podemos nos esconder, aonde nós podemos ir. E a palavra de Deus, ela nos dá total certeza, confiança. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Independente dos problemas que você esteja vivendo, a salvação ela vai ser alcançada em Cristo Jesus. Voltando ao psicólogo Léo Freiman, que eu falei na introdução, para encerrar, a gente vê que ele fala exatamente que hoje a nossa sociedade está vivendo um momento de hiperconsumismo para tentar suprir, para tentar apagar, esconder, sufocar muitas das nossas dores, muitos dos nossos anseios, ansiedades. E não adianta querer comprar para tentar preencher um vazio. Esse vazio é do tamanho de Deus. Eu quero orar por você que está vivendo momentos difíceis, eu não sei como está a sua vida, mas durante a caminhada cristã, muitas vezes vamos nos sentir inseguros, muitas vezes vamos nos sentir desamparados, mas a palavra de Deus hoje nos ensina que o Senhor, nele, Ele é a nossa rocha, o nosso Deus, Ele é a nossa total segurança, Ele é o nosso refúgio. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Eu não sei qual o problema que você tem passado, eu não sei qual a situação que você tem vivido, mas eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos. Pai querido, eu não sei como se encontra a vida do teu servo, da tua serva. Eu não sei como está o ambiente do lar, ó Pai, eu não sei como é que estão as finanças, eu não sei como é que está a saúde, eu não sei como é que está, ó Pai Santo, a vida, ó Pai Santo, de cada um dos teus filhos neste dia, ó Pai, mas Tu conheces. Ó Deus amado, que nós possamos estabelecer a nossa confiança total e absoluta em Ti, para que Tu venhas estabelecer, ó Pai, o amparo necessário para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus amado, dá-nos a segurança ao longo dessa semana que possamos ver em Ti, somente em Ti, independente das circunstâncias que estamos vendo acontecer ao nosso redor. Nós queremos depositar a nossa total confiança em Ti, porque Tu és o nosso rochedo e em Ti nós nos refugiamos, ó Pai. Ó Deus amado, dá-nos essa absoluta clareza e obrigado por essa confiança que nós temos em Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus Trino e Uno, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje e eternamente. Amém.